Olá, sejam bem-vindos a uma nova consciência. Esse espaço de acolhimento, de afeto, onde a gente vai tratar de assuntos referentes à espiritualidade, autoconhecimento, psicologia, expansão da consciência. Assuntos esses que muitas vezes são esquecidos. Com o nosso dia a dia, a nossa rotina, a gente vai se desligando deles, mas eles são fundamentais para o nosso bem-estar, para que a gente tenha uma vida com mais leveza. Eu sou a Aline, terapeuta de expansão da consciência, e estarei aqui com vocês. A gente vive em função de uma rotina. A gente não para se ouvir. E constantemente eu escuto as pessoas falando: eu não sei qual é o meu propósito. Eu preciso descobrir o meu propósito para ser feliz. E eu me incluo nisso. Por muito tempo eu fiquei procurando o meu propósito. Por muito tempo eu não achava um sentido. O porquê eu estava aqui, o que eu estava fazendo aqui, o porquê que eu estava naquele local, qual que era o significado de estar naquele local de trabalho, de estudo. Fui tentando descobrir isso, porque me causava sempre um incômodo eu não saber. Achava que estava atrelado a uma profissão, a uma forma de vida. E depois de muito tempo, de muita busca por autoconhecimento, eu fui entendendo que o nosso maior propósito é a gente se autoconhecer. E através desse autoconhecimento, a gente evoluir. Estamos aqui no mundo terreno. Estamos aqui de passagem. O nosso destino é o mundo espiritual. Chegamos aqui com o propósito de, através das nossas vivências, nos tornarmos seres moralmente e espiritualmente melhores. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra temos esse objetivo, chegamos aqui com isso. Compreendi através disso que o nosso propósito, então, é evoluir, é nos tornar um ser humano, um espírito melhor. A nossa missão de vida, o nosso propósito não está atrelado a uma função, a um cargo, a uma formação ou uma posição. Isso faz parte do nosso processo de evolução. Nosso trabalho, as pessoas com quem a gente convive, a nossa família, a nossa formação, o nosso trabalho, tudo isso faz parte. Estamos aonde precisamos estar para nosso processo de evolução. E aqui eu falo independente de religião, né? É algo que eu acredito e eu acho importante trazer isso porque por muito tempo eu busquei essas informações. Já fazem aproximadamente uns 15 anos a mais que eu busco autoconhecimento todos os dias, fazer uma análise de consciência, para saber como que eu posso ser um ser humano melhor. Vou dizer que é um processo que não é fácil, porque muitas vezes a gente omite de nós mesmos as nossas imperfeições, mas a partir do momento que a gente compreende que somos seres imperfeitos, seres inacabados, que a gente está em processo de transformação, em processo evolutivo, a gente vai
parando com essa necessidade de achar que somos seres perfeitos. Nós somos seres imperfeitos. E isso nos tira um peso muito grande. A partir do momento que nós entendemos que nós somos seres imperfeitos, a gente tira um peso enorme de nós. Porque senão a gente vive para buscar a perfeição. Não existe perfeição aqui no planeta Terra. Isso é impossível. O que existe é um melhoramento nesse processo evolutivo. E ele só acontece através do autoconhecimento. Não tem um outro caminho. Porque é através do autoconhecimento que eu vou avaliar se as minhas ações estão de acordo com esse processo de evolução ou se estão em desacordo. Aí se busca dentro da sua religião, né, o que é importante para esse processo. Na minha compreensão, sempre é auxílio ao próximo. Eu acredito que a gente aprende muito e a gente evolui muito quando a gente ajuda os outros. É muito melhor a gente ajudar do que precisar ser ajudado. E a partir do momento que eu me dediquei a isso, a buscar estar ali para o outro, diante das suas dores, das suas necessidades, e a esse processo de autoconhecimento, eu fui tendo uma compreensão diferente do porquê eu estava aqui e do porquê que muitas vezes eu passava por certas situações que me traziam muito sofrimento. Todos nós passamos. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra vamos passar por situações difíceis e elas vêm para a nossa evolução. Até não aprendermos a lição, elas não finalizam. Mas chegou o momento que eu comecei a compreender. Esse momento se deu esse ano. Eu já havia iniciado há 9 anos atrás esse momento de compreensão, de expansão da consciência, de que tudo que eu precisava estava dentro de mim, que eu precisava parar e ouvir a minha alma, porque ela estava me dando o direcionamento do que eu precisava fazer e eu não a ouvia. Eu seguia nesse ritmo totalmente acelerado, de vários compromissos, de trabalho, mas eu não tinha tempo para mim. Pouco tempo para cuidar do meu espiritual, pouco tempo para cuidar do meu mental, e assim eu fui me afundando, até que chegou um momento que a própria espiritualidade vem me dar um chacoalhão, fala e me dá um ultimato de que eu deveria repensar. E foi aí que foi surgindo a proposta de uma nova consciência. Mas eu precisei parar, eu precisei me ouvir, me reencontrar, me reconectar com a minha essência, com a minha alma. Isso é um processo, a gente não consegue fazer isso da noite para o dia. Eu já vinha de um processo já mais intensivo há 9 anos, né? Mas muitas vezes com a nossa rotina a gente acaba desconsiderando, a gente vai dando prioridade para outras coisas e não para essa nossa essência, que é fundamental para a nossa existência aqui. Tudo que a gente precisa, todo conhecimento para nos direcionar está dentro de nós. E a gente busca fora, no mundo externo. A gente vai dando prioridade para a opinião dos outros, para o que o meio social fala, para o que nos falam que é melhor para nós. E a gente ignora a nossa essência, a gente ignora a nossa alma. O que é melhor para nós, somente nós sabemos.
Ninguém pode ter o poder de decidir por nós. Nós não podemos dar esse poder de decisão aos outros. E é aí que a gente vai se perdendo. É aí que a gente vai se perdendo de nós. Nós vamos se afastando da nossa essência, a ponto de não se conhecer mais. Porque a gente vai buscando tantas informações, se apropriando, se agregando do mundo externo, que a gente se afasta do nosso mundo interno. A gente se afasta de nós mesmos, de quem nós somos, da nossa essência. Não tem como ser feliz, não tem como ter uma vida com mais leveza quando a gente se afasta de quem realmente a gente é. E a gente vem de um meio social que querem nos vender que a felicidade está em bens, em produtos, e a felicidade, ela está dentro de nós. O problema é que a gente não para nos ouvir, a gente não para ter um momento nosso consigo mesmo. A gente tem medo da solidão, a gente tem medo de estar sozinho consigo mesmo. E um processo tão bonito, um processo que nos faz muito bem, o silenciar. Quando a gente silencia o mundo externo, a gente consegue ouvir a nossa alma. E eu vou dizer que é um processo maravilhoso. Aí vem a expansão de consciência, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de construir a nossa existência. Estamos aqui de passagem, não sabemos quanto tempo temos aqui. Não paramos para pensar nisso. A partir do momento que a gente para pensar nisso, que realmente a gente deseja para a nossa vida, uma vida atribulada, caótica, em que a gente muitas vezes não tem tempo para nós mesmos, não tem tempo para fazer coisas simples, que é onde a gente encontra a felicidade. A vida passa muito rápido. Nós precisamos estar com nós, dar prioridade para nós. Eu sei que os afazeres, a rotina, o cotidiano exigem muito. Eu sei porque eu me coloco nesse meio também. Mas a gente precisa se desligar um pouco por dia desse mundo externo. Senão a gente vai estar sempre buscando fora de nós e nunca encontrando. A gente até pode encontrar uma alegria passageira, mas ela não permanece. E quando eu falo que nosso propósito aqui é esse autoconhecimento, e que para mim, Aline, esse propósito ele se dá através do meu autoconhecimento e do poder ajudar as pessoas, do poder ser útil para esse mundo aqui, de alguma forma poder fazer esse mundo ser melhor. É nesse momento que eu penso que a gente constrói a nossa vida. Quando a gente consegue tornar o mundo do outro um pouco melhor. E é aí que a gente encontra a verdadeira felicidade. Que é diferente da gente buscar a felicidade em bens materiais, em momentos de diversão que são necessários, e nos fazem muito bem e a gente precisa. Mas é muito gratificante você poder saber que ajudou alguém, que fez o dia daquela pessoa ser um pouco melhor. A gente não tem como mudar a vida dos outros, não é nem a nossa responsabilidade essa, mas a gente pode estar ali, ao lado do outro,
sendo um apoio, sendo um suporte, ajudando aqueles que precisam. Isso é muito gratificante. E é nesse processo que se dá a nossa evolução, entre o autoconhecimento e a compassividade, a compaixão por aqueles que necessitam. Esse espaço de uma nova consciência, ele vem trazer essas reflexões que ao longo de muitos anos eu fui tentando construir. Muitas vezes eu acabava me afastando desse autoconhecimento, porque eu acreditava que eu tinha que seguir também um padrão social, porque a sociedade nos cobra isso, né? E que a gente precisa buscar esse padrão, seguir esse fluxo, e nesse momento eu ia me afastando do meu propósito, ia me afastando de quem realmente eu era. A partir do momento que vinha a dificuldade, eu me reconectava comigo mesma e eu conseguia resolver aquilo que eu precisava. Até que chegou ao extremo desse ano de eu falar que eu iria fazer diferente. E que eu não me afastaria mais da minha essência. Que eu estaria ali naquela sociedade, contribuindo, mas sem me afastar da minha essência. E é um processo que ele é longo, o autoconhecimento, ele não é um processo fácil, porque a gente precisa estar aberto para entender que dentro de nós há o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Nós somos seres em dualidade, né? Isso é física quântica, né? A gente tem o lado positivo e o lado negativo. E nós somos assim. Nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E no processo de autoconhecimento, a gente vai ter que olhar para as nossas sombras. E aí vem aquela cobrança da perfeição. E a gente só consegue olhar para o nosso lado sombra quando a gente entende que nós somos imperfeitos e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum, que a gente vai continuar errando sim na vida. Mas o importante é a gente olhar para esse erro, entender o porquê que ele aconteceu e o que a gente pode fazer para mudar, para não errar mais dessa forma. A gente não vai conseguir, estando nesse plano terreno aqui, ser um ser perfeito. Mas vai nos fazer muito bem essa busca interior, que eu sempre falo, que é levar luz às nossas sombras. Porque não adianta somente a gente identificar as nossas sombras se a gente também deixar elas lá. A gente precisa pegar o nosso lado luz e levar para elas. Iluminar essas sombras para que elas também possam se tornar luz. Não é um processo fácil, como eu já falei, é um processo muito longo, é um processo que requer de nós que a gente se liberte dessa ideia de perfeição. Não existe perfeição. Mas a gente pode, através das nossas imperfeições, nos construir de uma forma diferente. E esse é o processo evolutivo. É quando a gente acessa as nossas sombras, é quando a gente acessa esse nosso lado, que a gente tem mais dificuldades, é que a gente vai evoluir. A partir do momento que a gente leva a luz para a nossa sombra, a gente está evoluindo espiritualmente. A gente está melhorando enquanto ser humano. Porque quando eu identifico a situação, eu estou identificando a minha sombra. Mas quando eu reflito o que eu posso fazer com aquilo que eu encontrei em mim, que eu acho que não é algo bom, eu estou levando luz. E eu estou me transformando enquanto ser humano.
Eu estou evoluindo enquanto ser espiritual também, enquanto espírito. Então, esse é o processo de expansão da consciência. E ele é extremamente necessário para que a gente possa se reconectar com o nosso eu e ter uma vida com mais leveza. Que a gente possa ter as soluções não fora, não somente fora, mas dentro de nós, porque a nossa alma é a nossa bússola. Está tudo ali, como se tivesse um mapa em nós que vai nos direcionar, vai nos mostrar quem realmente a gente é e, e o que a gente precisa fazer. Eu te convido para você continuar aqui com nós, nesse espaço de autoconhecimento, nesse espaço onde a gente busca um contato com o nosso eu, um contato com a espiritualidade. Aqui, independente de religião, eu tenho a minha crença, eu respeito todas as crenças e acolho todos com muito amor. Peço que curtam esse vídeo, que compartilhem, que se inscrevam no canal e que me acompanhem nesse processo de autoconhecimento. Na descrição tem o meu contato, caso tenham interesse em agendar um horário, em fazer esse processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, eu estarei com vocês. Agradeço por estarem aqui e até logo.